Faltam poucos dias para a garotada voltar para a escola. E nas férias o pessoal sai da rotina, se diverte, mas já é hora de ir se preparando para voltar a estudar. Para dar aquela força para os pais, nós convidamos a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bom, vamos começar dizendo o seguinte. Criançada dorme até mais tarde, criançada come o que tem vontade, não tem aquela rotina. E para botar essa garotada na rotina de novo? Pois é, esse é o grande problema, entre aspas, das nossas férias, né? A gente acaba meio que correndo com outras coisas, as crianças perdem totalmente a rotina. Para voltar é um pouco complicado, principalmente nos 15 primeiros dias de aula. Para que isso seja menos sofrido, menos doloroso, tanto para as crianças e quanto para os pais também, é importante que na última semana, um pouquinho antes da última semana, então nesses últimos 15 dias aí que antecedem o retorno às aulas, que as crianças então já começam a criar aquela rotina dos horários de acordar, dos horários da alimentação correta, né? Porque durante a aula a gente não pode sair todo momento para comer alguma coisa. Então eles precisam acertar a rotina. 15 dias antes já é essencial, já é tranquilo para que isso retorne. Como se fosse um treinamento mesmo. Sim, é um treinamento, né? Da mesma forma como se quando os adultos, nós temos um horário para dormir, se a gente muda essa rotina, a gente acostuma, né? Com certeza. Então, com as crianças também acontece isso. 15 dias é suficiente. Agora, uma dúvida que sempre os pais às vezes ficam meio assim, muda a criança de turno escolar, se estuda de manhã, passo para tarde, não passa. O que tem que ser olhado e observado? É a criança em si? Porque eles falam, mas a turma de manhã é mais forte, sempre tem essas coisas, né? Como é que os pais fazem para tomar essa decisão aí? Então, ela não é uma decisão muito simples, né? Primeiro, por conta da rotina mesmo dos pais. Tem pais que preferem colocar o filho no período da manhã por conta de ser mais adequado para adequar a rotina do horário de trabalho, né? Mas as crianças são diferentes umas das outras. E essa diferença, ela também está relacionada com o funcionamento do organismo de cada criança. Nós temos liberação de neurotransmissores, de hormônios, que fazem com que nós prestemos mais atenção ou não em determinados momentos do dia. Então, isso está relacionado com a aprendizagem de qualidade. Mas como que a gente sabe, então, qual que é o melhor horário, né? Então, os pais em casa podem fazer um teste, acompanhando de hora em hora por 48 horas, então 2 dias, né? Faz uma tabelinha, acompanhando a temperatura do corpo dessa criança, mas tem que medir certinho todas as horas nessas 48 horas. Quando a gente observar, então, um pouquinho de aumento na temperatura, vai ser uma fase do dia, então, ou de manhã ou à tarde, a temperatura do corpo dessa criança vai estar um pouco maior. Nesse momento, então, é que nós temos uma maior liberação de neurotransmissores, principalmente da dopamina, que é o neurotransmissor responsável para que a gente fique mais atento, para que a gente fique mais aberto à aprendizagem. Então, esse seria, então, o momento ideal para aprender, então, para a criança frequentar a escola. Quando a temperatura do corpo está mais baixa, isso significa que a gente tem a liberação de outros neurotransmissores que dão mais sono, que é o estado, né, de relaxamento, o estado que a gente tem de descansar. Nesse momento, então, não seria o momento ideal, mas o nosso corpo é muito inteligente e com a rotina, com o costume, nós também mudamos essa questão da liberação desses hormônios e desses neurotransmissores. Então, também é uma questão adaptável, dependendo, é claro, do treino, né? Mas o ideal é que os pais, principalmente no começo, respeitem, porque às vezes falam, não, mas eu trabalho de manhã, eu trabalho à tarde e adapta ao pai. Para já dar essa motivação e esse incentivo para a criança gostar de estudar, é importante respeitar esse horário? Com certeza. Então, assim, os pediatras, eles costumam falar sobre isso também para os pais. Tem criança que demora muito tempo na adaptação, então, se demorou mais de 15 dias, 1 mês, 2 meses, tem criança que demora 1 ano inteiro para se adaptar e tem criança que precisa da famosa caminha durante o período de adaptação. Quando isso se estende muito, então a gente precisa tomar cuidado, porque essa criança não está aproveitando aquele momento que é destinado à aprendizagem, né? Então, para que isso seja eficiente, a gente precisa, sim, respeitar o tempo de cada um. E também para não ficar com raiva da escola, né? Vou ficar com sono, não aprendo, sei lá, essas coisas. Com certeza, e acaba criando estigma entre as crianças. Os amiguinhos falam, nossa, mas o fulano só dorme, ele não brinca, ele não faz, você está sempre com sono, né? E prejudica também no rendimento, que é mais importante nesse período escolar. Uma pergunta que os pais sempre fazem também, principalmente quando conseguem aí oferecer um estudo particular, é a partir de que momento
a criança está preparada para fazer uma educação bilíngue? Porque começo de ano tem muitas escolas que oferecem, né, essa opção da criança poder participar de uma educação bilíngue. Tem que ser logo de pequenininho, é bom dar um tempo. Que época seria, assim, pelo menos o mais recomendável? A gente sabe que nem sempre a realidade vai dar certo com isso, mas o recomendável para a criança. Então, da mesma maneira como a questão do sono, essa questão de um treino bilíngue também depende de criança para criança. Existem famílias que têm uma melhor condição cultural, né? Consequentemente, essas crianças elas são mais abertas a aprendizagens novas. E crianças que foram mais estimuladas desde pequenas. Então, essas crianças elas teriam muito mais facilidade se começassem a escolarização, então, em uma escola dessas. Então, a aprendizagem aconteceria em paralelo. No entanto, se a aprendizagem escolar aconteceu em uma escola de uma língua só, normal, né? Regular, clássica, e os pais pretendem colocar essa criança em uma nova escola que seja bilíngue, então que essa mudança aconteça a partir do momento em que a criança já sabe ler e escrever, já tem aquela autonomia na leitura e na escrita, a partir então do segundo ano, do primeiro ano, né, dependendo para algumas crianças, para que não atrapalhe o processo da alfabetização na língua mãe, que é o português no nosso caso, né? Então, as crianças podem confundir os fonemas de uma língua com a outra, prejudicando, então, essa escrita e a leitura mais fluente. E, assim, se perceber que a criança, de repente, está entrando numa situação como essa, ou se, de repente, está rejeitando, porque a gente sabe muito que a criança, às vezes, quando ela não consegue acompanhar de uma forma que seja tranquila, né? Ela acaba meio que rejeitando aquilo. Ah, não quero ir nessa aula, não gosto. Quero, é chato É chato isso. Acaba ficando até aparecendo doenças psicossomáticas, que a gente fala, dor de barriga, dor de cabeça, né? Para querer ficar em casa e não ir para a escola. Então, nesse momento, é importante conversar com a equipe pedagógica, que vai, com certeza, ter uma ferramenta, vai ter um caminho para apontar para os pais aí, para tentar suprir essas necessidades dessa criança. E nesse comecinho agora é paciência mesmo, né? Porque vai ter a criança que ainda vai chorar no começo das aulas. Não só a criança, a mãe também, né? Então, uma dica para as mães aí é que não demonstrem também nervosismo se for o primeiro ano da criança na escola, porque as crianças elas são muito de observar e elas seguem muito o exemplo daquela pessoa que ela considera ali o protetor. Então, se a mãe, no momento da ida para a escola, olha, a sua professora é boazinha, olha, não precisa chorar, olha, a mamãe vai ficar bem. Então, você está passando para essa criança uma preocupação exacerbada de uma coisa que talvez ela nem teria se você não tivesse comentado. Então, evite comentar e que esse período da escolarização, né, ele é tranquilo, sim, e é normal, né? A gente precisa passar por isso. Levar como se fosse uma coisa normal mesmo. É normal, é rotina, né? Não ficar forçando nada, né? Nem que vai ser muito legal e nem, ter cuidado com isso. As crianças, elas ficam preocupadas. Se a gente fala muito bem de algo, elas falam, então, será que não é? Então, não deve ser assim. Tá vendendo muito esse peixe. Não é? E as mães, às vezes, ficam até com ciúme da professora, dos amigos da escola, principalmente se é a primeira vez que a criança está indo para a escola. Então, tomar certo cuidado que está tudo certo. Tá certo. Muito obrigada. Imagina, mais uma Elaine, vez. Obrigada.